No, 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 no. Algum problema aí, ô cachorro Nildo? Hã? Fala comigo. Ué, cachorro Nildo, tô te entendendo não, hein? Vai ficar olhando meus trem agora aí. Tira o oi, meu amigo. Tá me estranhando, né? Tô te entendendo não, hein? Tá achando que eu sou o quê? Vai tirando o olho aí, meu parceiro. Eu, hein? Uai. Ei, macaco. Não é todo dia que a gente vê um macaco sem rabo, não, moço. Tá com os trem tudo de fora, meu amigo. Vai ficar roletando aí com os trem de fora. Uai. Agora fica aí. Uai. Vai ficar olhando aí, vai ficar olhando meus trem aí. Ei, macaco, vai vestir uma calça, moço. Não vai ficar com os trem de fora, hein? Cortou o rabo. Que moda é essa, meu amigo? Tô fora, hein? Deixa eu dar uma checada.